No quinto lugar, a Polícia Federal teve muito trabalho. Deflagrou 2 operações contra o tráfico internacional de drogas e também lavagem de dinheiro. A primeira, batizada de Catrapo, cumpre 28 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Rondônia e Tocantins. Já a segunda operação, a The Fallen, cumpre 21 mandados de busca e 6 de prisão em Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia. Guilherme Amorim participa aqui do Top 20 mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Guilherme. A polícia teve muito trabalho, né? E como que você avalia a situação da PF no governo de Jair Bolsonaro? Seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. Mais uma vez, bom dia aos que nos assistem pela PAN e também que nos ouvem pelo sistema de rádio da Jovem Pan. Vitor, no governo Bolsonaro, a Polícia Federal teve um diálogo bastante intenso, com esta gestão. O presidente Bolsonaro acenou mais de uma vez com melhorias, na gestão da estrutura da Polícia Federal, gestão em termos de carreira, melhorando a estrutura da carreira da Polícia Federal e também acenando com investimentos. Nós vimos recentemente, numa oportunidade em que o presidente Bolsonaro falava para policiais federais, que houve algumas manifestações dizendo que o presidente Bolsonaro não cumpriu com essas promessas. O que acontece? A Polícia Federal tem um papel muito relevante, em termos de combate a crime organizado para além dos estados, como nós acabamos de verificar aqui nessa reportagem que foi exibida. Porque quando articula justamente o combate a facções, a tráfico de drogas, que entram pelas fronteiras, que é hoje uma mazela, que assola toda a sociedade, e não só tráfico de drogas, Victor, mas também armamento, armamento que entra de forma ilegal. O Brasil tem fronteiras com vários países e isto é muito difícil de se controlar. Nós precisamos ter uma gestão disso mais aperfeiçoada. E não só isso, mas contrabando de produtos como cigarros, produtos industrializados, piratas, produtos piratas que, de uma forma geral, atrapalham o comércio legalizado no Brasil. Então, o investimento estratégico na Polícia Federal, em termos de inteligência, em termos de estrutura, em termos de carreira, é algo que vem sendo demandado há muitos anos, E há uma queixa que não é absolutamente generalizada na Polícia Federal de que essa gestão não cumpriu com tudo que havia prometido. Mas devemos reconhecer que houve, sim, investimentos, Vitor, essa que é a verdade. No momento de crise, quanto que a evasão de divisas e, por exemplo, lavagem de dinheiro prejudica a economia brasileira? Ela prejudica a economia brasileira na medida em que os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, eles corroem algo que é muito importante em termos de economia nacional. Deixa de haver o recolhimento de impostos no âmbito da economia nacional, porque quando você sonega recursos e transfere esses recursos de forma ilícita para o exterior, ou pior, você tem a produção de riqueza e não os declara, não declara essa produção de riqueza, tenta fazer com que isto seja feito à margem da legalidade e depois por meio ilícito, procura esquentar esse dinheiro, como se diz no jargão policial, por meio de atividades pretensamente ilícitas, se reintroduz a circulação desses recursos na economia, e aí sim, com algum aproveitamento de impostos, você tem então 2 fenômenos, O crime de lavagem de dinheiro,
que é o reaproveitamento lícito de recursos ilícitos, mas aí você tem como rastrear, eventualmente, a origem desses recursos ilícitos e, se for possível, apenar, né, sancionar aqueles que são responsáveis pela prática, né, de lavagem de dinheiro. E no crime de evasão de divisas, isto às vezes é feito com colaboração internacional, né, também aplicar sanções de caráter pecuniário àquele que sonega informações à Receita Federal e transfere recursos para outros países sem informar a Receita Federal do Brasil e, portanto, com o intuito de sonegar informações para fins de recolhimento de tributos, Vitor, porque isto frustra o investimento estatal em questões importantíssimas, né, do governo brasileiro, como investimento em infraestrutura, em educação, em transporte, né, em saúde, que são rubricas essenciais da nossa Constituição Federal, tanto no âmbito da União Federal, como dos estados e dos municípios.